Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Deus Tem o Melhor. É sempre uma alegria ter você aqui acompanhando tudo que Deus tem feito em nossa igreja. E hoje o programa está cheio de conteúdo especial. Teremos devocional, matérias inspiradoras, depoimentos, quadro com jovens, além da ministração da palavra. Então já se prepara porque Deus vai falar muito com você hoje. O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica. A Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja, ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade. Vamos começar abrindo nosso coração para um momento de devocional. Permita que o Espírito Santo ministre sobre a sua vida nesse tempo especial. Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui para dar início a mais um devocional. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E o texto para a nossa meditação de hoje se encontra no Salmo 46 e verso de número 7. Leiamos o texto. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amados, a caminhada cristã, ela não é composta somente de bons momentos, de milagres, de notícias boas, de providência, de coisas boas, de ótimas notícias, mas também a caminhada cristã, ela tem os seus momentos de dificuldade, de lutas, de provas, de adversidades que passamos por causa do nome de Jesus, mas em meio às boas notícias, às más notícias, às bênçãos e à escassez, nós temos uma plena certeza que o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. E essa notícia nos enche de alegria no coração para que possamos continuar a caminhar com o Senhor, porque a palavra de Deus nos garante que o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco, e a nossa caminhada, ela é pautada debaixo dessa certeza de que Ele está conosco. A palavra de Deus nos garante, ela nos dá essa plenitude de certeza que não importa o momento em que nós vamos passar, seja bom, seja ruim, momento de escassez, momento de abundância, mas uma coisa que a Bíblia nos garante é que o Senhor, Ele sempre estará conosco. O salmista aqui, ele nos ensina coisas muito importantes para a nossa caminhada. Primeiro, ele afirma que o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. E essa convicção nós precisamos ter todos os dias em nossa caminhada, de saber que Deus, Ele está conosco. Não importa a luta, não importa o momento, você precisa entender, nós precisamos entender que o Senhor, Ele está conosco. E outra coisa que Ele nos ensina de suma importância para a nossa caminhada, Ele diz que o Senhor, o Deus de Jacó, Ele é a nossa torre segura. Assim como você, assim como eu, o salmista aqui, ele também passava por dificuldades, por lutas, por provas, por várias dificuldades em geral na sua vida, mas ele aprendeu e fez do Senhor a sua torre segura. A pergunta para nós hoje é:
quando nós passamos por dificuldades, por lutas e provas em nossa vida por completo, para onde nós estamos indo buscar refúgio? O salmista diz: o Deus de Jacó, Ele é a minha torre segura, Ele é o meu refúgio. O salmista nos ensina a buscarmos a Deus, a nos escondermos em Deus nos momentos de dificuldade. Infelizmente, muitas pessoas não fazem isso. Elas correm para os vícios, elas correm para as pessoas, elas correm para as dependências emocionais e acabam se esquecendo de que Deus, Ele é a nossa torre segura. A palavra de Deus também nos garante em Isaías 41:10. Leia comigo o texto que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amados, que texto maravilhoso, que texto espetacular. Aqui o Senhor está garantindo que Ele está conosco, que não é para que tenhamos medo, que Ele é o nosso Deus, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta como a destra da sua justiça. A palavra de Deus também nos garante em Josué 1:5. Acompanhe comigo a palavra do Senhor que diz: não te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim também serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Amados, essas afirmações que o Senhor nos traz em sua palavra, de que Ele está conosco, de que Ele nos fortalece, de que Ele nunca nos desamparará, de que Ele sempre está conosco, isso é a certeza mais importante da nossa caminhada. Nem sempre teremos bênçãos, nem sempre teremos milagres, mas sempre teremos a presença de Deus que nos fortalece para toda a nossa caminhada com o Senhor aqui na terra. Então a mensagem de hoje para mim e para você, para fortalecermos a nossa fé, é a certeza de que Deus, Ele está conosco. Então, em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra e viva a partir dela, porque a palavra de Deus nos garante que o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Eu não sei o momento que você está enfrentando na sua vida, mas acredite na palavra de Deus. Acredite que ela é a verdade ao seu respeito. Ela é a verdade de Deus ao respeito dele. E que tudo que está escrito nesse livro é uma verdade para nós. Ele disse: eu estarei contigo, eu não te desampararei, eu estarei contigo, eu te fortalecerei, eu sempre vou estar com você, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. E isso, amados, é uma chama de esperança para a nossa alma, de saber que não importa o momento que vamos passar, Deus sempre estará conosco. E a mensagem final é a leitura desse texto que nos garante: o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó, Ele é a nossa torre segura. Que Deus te abençoe. Até o próximo Devocional. Agora vamos conferir uma matéria muito especial sobre o Dia do Perdão, o Yom Kippur. Você vai entender o que é, a sua importância e por que devemos lembrar essa data tão marcante. Yom Kippur, que dia é esse? Esse é um dia de separação, é um dia de expiação. É o dia em que é o Shabat em Israel, onde para tudo, porque o povo precisa estar diante de Deus. Esse é um dia de arrependimento, de pano de saco e cinza. É o dia em que todo judeu ao redor do mundo está consagrando a sua vida em jejum, em arrependimento e pedindo de perdão a Deus pelo que fizeram de errado. Se tem pendências com alguém, é o dia de resolver. Todos os anos há essa parada no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Eles clamam pelo perdão de Deus. Israel para pedir perdão ao Senhor e arrependido dos seus pecados. E nós também fazemos isso. Paramos hoje num dia de jejum, num dia de separação, para buscar a Deus, para nos arrepender dos pecados da nossa nação, nos arrepender dos pecados, não só pessoais, mas também da nossa nação, das nações da terra, orando também por Israel.
pode a qualquer tempo pedir perdão a Deus dos seus pecados, pedir perdão às pessoas que te ofenderam, te feriram, para que você tenha paz no seu coração e toque a sua vida sem nenhuma pendência. Que Deus abençoe num dia de tranquilidade e paz para você. Já que estamos falando sobre festas bíblicas, chegou a hora de conhecer um pouco mais sobre a festa das trombetas, um momento profético e cheio de significado para todos nós. Bom, o sentimento que eu tenho em relação à festa é felicidade, porque é o momento em que eu posso adorar a Deus, agradecer pelo começo do ano judaico. Essa festa é especial para mim porque marca o início do ano judaico e é onde a gente pode ter mais uma chance de perdão, onde a gente pode ter mais uma chance de recomeço. O sentimento que eu tenho é a alegria de celebrar mais um novo ano judaico. É a minha primeira festa celebrando o Senhor no altar, então ela é mais do que especial. O sentimento que eu tenho é de alegria, é saber que o Senhor está vindo sobre a direção dos seus filhos com uma chave, e essa chave vai girar sobre a nossa casa, sobre a nossa nação e sobre as nações. Essa festa é muito especial para mim, porque ela simboliza a volta de Jesus. Quando o som das trombetas tocarem, o meu amado está vindo buscar a sua noiva. Então é um momento de nos entregarmos ao Senhor, dizer que Ele vai vir buscar a sua igreja. Se prepare, igreja, ouçam o que o Espírito tem a dizer. Para quem não veio, eu digo que venha na próxima. Não perca essas festas judaicas, porque é um momento de adoração, é um momento especial, onde a gente está aqui para celebrar e agradecer ao nosso Deus. Não perca mais de estar em comunhão com a igreja, de estar em comunhão com o Pai, em celebração. Porque aqui é o ensaio do que nós vamos fazer mais ou menos lá na Nova Jerusalém. E eu te faço um convite para estar com a gente na próxima festa. Foi uma festa linda, a qual comemoramos na última terça-feira e eu tenho certeza que ficou marcado na vida de cada um que participou. E tem também agora a nossa matéria da Fundação Afife-Arão, mostrando tudo o que está acontecendo e como você pode se envolver. Vamos assistir juntos! Atividade aqui da Afife-Arão, para mim é muito bom, que eu me sinto muito bem, que eu tenho problema de fibromialgia, né? E eu aconselho todo idoso vir fazer, que é muito boa atividade para cada um de nós, os idosos. Nós precisamos viver e ter uma boa vida.
É hora do nosso quadro especial Jovem Pergunta. Os jovens da nossa igreja trazem dúvidas e curiosidades e juntos vamos aprender ainda mais a palavra de Deus. Chegou a hora do Jovem Pergunta, aquele espaço onde a sua dúvida vira resposta na palavra. A pergunta de hoje é pesada. Qual o meu propósito? Bora mergulhar nisso? O nosso propósito, ele não começa em nós. Ele começa no Senhor, ele começa em Deus. Nós podemos ver isso lá em Jeremias. Jeremias capítulo 1, no verso 5, diz o seguinte: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Então entenda que antes mesmo do seu nascimento, o Senhor ele já tinha muitas coisas lindas para fazer na sua vida, em você e através de você. Então o seu propósito começa nele. O nosso propósito principal é conhecer e glorificar ao Senhor. Como está lá em Colossenses 1,16, diz o seguinte: tudo foi criado por Ele e para Ele. Então entenda, quando você conhecer e estiver no centro da vontade de Deus e glorificando a Ele por quem Ele é, o seu propósito vai ser naturalmente descoberto. Então busque ao Senhor. O nosso chamado é viver em Cristo, viver para Ele, entregar o nosso coração por completo, entregar todas as áreas da nossa vida. E assim, amar o próximo como a si mesmo é você se doar em resposta. Você vai perdoar o próximo porque você já é perdoado. Você vai amar o próximo porque você já recebeu o amor do Senhor. O propósito é viver para Deus onde Ele te colocar. Seja em diversas áreas da sua vida, onde o Senhor te plantou. Ali Ele quer te usar e quer fazer você florescer. E você, jovem, já descobriu o seu propósito? Conta pra gente e manda a sua pergunta para o próximo Jovem Pergunta. E chegou o momento de ouvirmos um testemunho inspirador. Histórias que edificam e mostram o que Deus tem feito na vida de pessoas como eu e você. Olá, meu nome é Caroline, tenho 23 anos e eu vou contar um pouco do meu testemunho para vocês. Eu era do Bujari, discípula da base de Bujari, e eu não me recordo o ano, mas foi em meio à pandemia. Eu vim morar em Rio Branco com a minha avó por conta de estudos. Ficaria mais prático para mim do que ficar vindo do Bujari para Rio Branco. Então eu vim para cá morar com minha avó, era só eu e ela. Nesse tempo eu fiquei vulnerável, porque eu não estava frequentando a igreja, eu estava vindo para a igreja apenas aos domingos, não tinha comunhão com os irmãos, vinha para os cultos e voltava para casa. Eu comecei a sentir dores, tristezas profundas dentro de um quarto. Eu nunca tive um quarto só para mim, então lá na minha avó eu tive a oportunidade de ter um quarto só para mim, mas lá dentro eu comecei a ficar triste, a sentir dores insuportáveis que eu não sabia como... era um vazio que eu não sabia como preencher. E aí, um certo dia, meu pai foi me ensinar a dirigir um carro e estava ele e o meu namorado. E num certo momento ali de nervosismo, eu tive uma crise de ansiedade. Foi a primeira vez que eu tive uma crise no qual eu senti dores profundas, opressão, meus músculos começaram a ficar rígidos, meus olhos se fecharam, minha língua enrolou, mas era só a sensação, porque quem estava vendo aquela situação só estava vendo, já estava me vendo normal. E eu me sentia como os meus olhos estivessem inchados, fechados, minha língua enrolada, e eu pensava que eu ia morrer. E naquele momento eu vi que era algo mais sério, E ali anteriormente eu tinha marcado uma consulta, tinha feito uma consulta com o endócrino, tinha feito exames e depois que eu tive essa consulta ocorreu essa crise. Nessa crise eu passei de 20 a 30 minutos para poder voltar ao normal, todo mundo desesperado ali tentando me animar, mas eu não conseguia, porque nesses momentos de crise só vinha pensamentos negativos.
muitos pensamentos negativos de que eu iria morrer, porque eu estava passando por aquilo, eu não ia aguentar. Então, nesses momentos de crise, só pioravam porque os pensamentos eram negativos. E então, eu fui no médico, o médico viu lá todos os meus exames, estava tudo normal, passou a alimentação, contei para ele da situação, mas ele não soube dizer o que poderia ser. Então, continuei, segui minha vida. Todo final de semana, eu ia pro Bujari, né? Meu pai me deu um carro e aí todo final de semana eu comecei a ir pro Bujari. E nessas idas e vindas, em meio à tristeza, a dores, foi a primeira vez onde eu pensei em tirar a minha vida. Vindo para Rio Branco, eu dentro daquele carro, eu pensei, eu só fechei meus olhos e falei assim, meu Deus, é agora, eu não aguento mais. Porque nesses momentos, a gente pensa que essas dores, ela não tem solução, não existe remédio. Mas o remédio realmente é Jesus. Eu, hoje, posso contar que o meu remédio foi Jesus, é Jesus todos os dias. Mas naquele momento, quando eu estava longe, distante, sem orar, sem buscar, para mim não tinha solução. Então eu fechei os meus olhos, acelerei e falei assim, agora. Mas aí Deus tocou no meu coração. Ele falou, filha, eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu sempre pensei que a minha vida é para gerar testemunho. Eu sempre tive isso na minha cabeça, que tudo que eu fizer é para gerar testemunho, onde as pessoas possam ver Deus através da minha vida, onde as pessoas possam ver o agir de Deus. Então, naquele momento que eu fechei meus olhos e pensei, agora, Deus falou no meu coração, não faça isso, não faça isso. Eu tenho um propósito na sua vida. E aí eu abri os meus olhos e desisti. Mas foi o único momento em que eu pensei nisso, né? Graças a Deus não tive mais esses pensamentos, porque Deus falou no meu coração. Mas hoje eu entendo que nós também somos vulneráveis, a gente é ser humano, a gente pode passar por isso sim. Então a gente não deve passar por isso sozinho, porque sozinho é mais difícil. Sozinho você, infelizmente, eu acho que você não consegue, a gente não consegue. E eu estou conseguindo aos poucos porque eu estou buscando a Jesus, porque eu estou compartilhando toda a dor que eu passei. Graças a Deus as crises diminuíram. Antes as crises eram com muita frequência, hoje eu entendo como que eu posso sair dessas crises, como que eu posso estar fugindo das coisas que não é para mim estar buscando. O amanhã, deixa para lá o amanhã, a gente vê amanhã. Então a gente tem que se preocupar com o hoje. A gente tem que se preocupar em buscar a Deus hoje, a louvar a Deus hoje, a agradecer a Deus hoje, pelo que você está vivendo hoje. E cada problema que vier, se vem, é porque Jesus sabe que você é capaz de resolver. Porque tudo que acontece é com permissão dele. Então, se você está sofrendo, não sofra sozinho. Busque a Deus. Se você não consegue orar, eu não consegui orar, mas eu não pedi ajuda a ninguém. Se você não consegue orar, chame alguém para orar com você. Chame alguém para ler a palavra com você. Você não vai conseguir sozinho. E Jesus, ele é o remédio para toda essa dor. Eu senti um vazio muito grande, mas o vazio, só quem preenchia era Jesus. É Jesus. Esse vazio enorme que a gente sente, só Jesus pode preencher. Converse com o seu líder, com a sua líder, eles vão te direcionar. Converse com seus pais. A gente tem sim que conversar com nossos pais, a gente tem sim que compartilhar nossas dores. Infelizmente, a gente acha que os nossos pais não devem saber do que a gente está passando, mas eles devem sim, são eles que vão nos ajudar a sair daquele momento ruim. Eles vão nos ajudar com um caminho melhor, eles vão nos ajudar conversando, porque eles têm uma experiência melhor do que a gente. Né? E a gente tem vergonha, a gente não devemos ter vergonha. A gente tem que pedir ajuda, porque sozinho a gente não consegue. Prepare-se agora para uma ministração da palavra, uma mensagem que vai transformar a sua vida. Eu quero ler Levítico capítulo 23, verso 24. Ele diz, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Essa festa das trombetas, irmãos, é celebrado no 1º dia do mês de Tisrei. Na realidade, começou ontem ao pôr do sol, né, e vai até amanhã no pôr do sol. Ela
é separada para ser em 2 dias, exatamente porque ela só pode ser celebrada quando a lua nova aparecer. E como eles não tinham muita certeza que dia ela iria aparecer, se estabeleceu que ela seria a única festa que teria 2 dias, porque estava guardando quando a lua aparecesse para que todos juntos celebrassem ao grande Deus essa festa. Ela é uma celebração não em relação à lua nova, ela só era um sinal, porque Israel segue o calendário lunar para todas as suas festas. E veja que o que Deus manda, que nesses dias toque a trombeta. Salmo 81, verso 3, ele diz: tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Ela é uma convocação ao povo de Deus para estar na presença do Senhor. Ela é a única das 7 festas da Bíblia que o Senhor manda que se faça todos os anos, que ela tem esse detalhe de ser na lua nova e que começa com a trombeta, com o chofar. É o barulho que você ouviu no início, que aquilo move as nossas entranhas de uma forma tremenda, porque ela traz um reflexo daquilo que vai acontecer quando Jesus vier buscar a sua noiva. Vamos ouvir o som da trombeta, o chofar de Deus, convocando o seu povo para estar com ele na glória. Diga aleluias. Por isso que essa trombeta tocada nessa festa, além de ser a festa das trombetas, ela é conhecida como a última trombeta. Embora seja uma convocação para que venha, elas são repetidas nesses 2 dias cerca de 90 vezes, 99 vezes, mas eles têm esse toque como sendo a última chamada, a última trombeta de Deus, a última oportunidade de Deus para nos trazer e morar com Ele para sempre. Por isso que as Escrituras revelam o tão esperado arrebatamento da noiva de Jesus. Não é uma história para contar, mas é algo para se viver. O chamado de Deus para mim e para você, ela é um chamado para que nós entendamos o significado dessa festa. É como abrir e fechar dos olhos. Eles se comparam o pôr do sol como se estivesse fechando e amanhecer, abrisse os olhos outra vez. E é lindo quando você entende isso, que Paulo retrata na sua carta, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 51 e 52, Paulo retrata essa festa desta forma: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, o pôr do sol e o amanhecer, ante a última trombeta que é tocado esse chofar de chamamento de Deus, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso fala do arrebatamento da igreja. E nós precisamos celebrar com muita alegria isso, porque essa é uma revelação que Deus deu para Israel lá atrás, e Deus deu para Paulo no tempo de Jesus, e Deus continua dando para mim e para você, para nos alertar da preocupação de estar prontos para ouvir o toque de Deus na nossa vida. Irmãos, é muito maravilhoso quando você vê que isso não é mera tradição, quando você entende que é muito mais do que isso, porque abrir e fechar dos olhos, significar o pôr e o amanhecer, o pôr do sol e o amanhecer, é o toque, o chamado, a preocupação de Deus em detalhar para mim e para você o quanto Ele quer que eu e você esteja pronto. Nós não vamos para o céu de qualquer forma, nós não vamos encontrar o noivo de qualquer jeito, irmãos. Nenhuma noiva casa de qualquer jeito.
jeito, ela se prepara, ela busca o melhor vestido, ela busca o melhor salão para arrumar toda a sua maquiagem, todo o seu cabelo, ela tem preocupação com o seu corpo, ela tem preocupação com aquilo que vai levar para a nova casa, para a lua de mel. É assim que Deus quer a sua igreja. Se preocupe com as suas vestes. Quais são as vestes que você vai estar vestido para encontrar com o seu noivo? Vestes de santidade, vestes de pureza, muito mais do que celebrar o início de um ano novo, que também a virada de um ano para Israel. Hoje eles estão começando o ano de 5.786, é histórico. Este é um ano que vai marcar toda a nossa civilização, irmãos. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Por isso que o Senhor quer que a sua noiva, ela esteja preparada, porque ao soar da trombeta, diz o texto de Paulo, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Ninguém vai com esse corpo que valoriza tanto. Nós teremos um novo corpo, onde nós poderemos estar para sempre com o nosso Deus. Por isso que a tradição, ela nos diz, irmãos, que só existe a última trombeta. Não serão mais várias trombetas. Eles chamam a última trombeta, o último toque, a última chamada do Senhor para mim e para você. Por isso que quando aparece a lua nova, é festa de ponta a ponta de Israel. Todos contemplam esse sinal de Deus nos céus e entendem, chegou a hora. Hoje é o dia, toquem-se as trombetas. E em toda parte de Israel física que nós conhecemos, nós ouvimos o toque dessas trombetas. O chofar ecoa em todas as partes, irmãos, nesses 2 dias. E assim eles celebram a presença de Deus para buscar-nos junto com seu Filho Jesus. Outra coisa importante foi nesse dia em que houve uma grande celebração também, que nós estudamos há tão pouco tempo aqui, neste ano ainda, sobre Esdras, no capítulo 3, de 1 a 6, quando nós vimos ali que o altar foi reconstruído, houve um ajuntamento do povo, e quando eles se reuniram ali, eles puderam exaltar o Senhor. O toque do chofar recuou no meio daquelas pessoas judias que tinham voltado do cativeiro e estavam felizes de poder estar na sua terra outra vez. Nós vimos isso se repetir também nos dias de Neemias, quando ele também ergueu ali o templo para o Senhor, e na hora que ele abriu o livro e começa a ler a lei do Senhor, eles choravam. Era um grito tão grande que já não sabia se era grito de louvor, se era choro. Era uma expressão da alma tão gloriosa, de alegria em poder pisar na terra santa outra vez, a alegria de poder ouvir o toque do chofar, de ver a lua nova sinalizando um novo tempo na vida deles. Igreja de Jesus, mesmo com as circunstâncias difíceis, nosso coração se alegra, porque o Senhor tem preparado novos céus e nova terra. Ele tem preparado um dia de gozo, de alegria para a sua noiva. Nós não estamos presos às circunstâncias, amém? O Senhor diz que dia e hora ninguém sabe, mas vamos ouvir. Diga, eu vou ouvir. Vai soar, irmãos, a trombeta do Senhor, e quando ela soar, vai ser tanto regozijo quanto nos dias de Neemias, quando aquelas pessoas choravam, sorriam e gritavam e glorificavam a Deus, porque o grande dia chegou. Que dia é esse? É o dia de encontrarmos com o nosso noivo. Não tem nenhum prazer maior do que você entender essa chamada de Deus para a sua vida. Por isso, o que é importante saber nessa história toda? É o começo de um novo tempo? Sim, é o começo de um novo tempo, mas mais do que isso, queridos, esse é o momento em que o Senhor chama para que a gente entenda a sua programação na terra. Ele tem tempos determinados para cada coisa.
Cada coisa está reservado ao Senhor. E embora Rosh Hashanah seja o início do ano novo, é o início de uma nova fase, ele já não está sendo tão celebrado quanto a ansiedade pela vinda do Senhor. Eu digo ansiedade não exatamente na palavra de não saber o que fazer, estar agitado, não. É aquele desejo ardente de encontrar com o seu noivo. Israel espera pelo Senhor, não só o físico, mas eu e você, que encontramos Jesus, temos a promessa: eu vou para o meu Pai, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Tem um lugar para você. Diga aí para o seu irmão, diga para o outro lado. Tem um lugar para você, ainda que você ainda não tenha entregado sua vida para Jesus. Tem um lugar para você que o Senhor separou, porque Ele não quer que você pereça nessa terra. Ele não quer que as coisas fiquem assim de qualquer jeito. Israel, nesse dia, ele celebra também uma data importante. Ele comemora esses 5.786 anos em que o homem foi criado. Não que ele criou o Éden, não que ele criou o jardim, mas o 6º dia em que ele criou o homem. E de lá para cá já se passaram todos esses anos. Eu ouvi e comentei até com o staff um dia desse sobre o tempo dessa terra. Eu ouvi alguém informar que esse mundo foi criado para existir 6.000 anos. E eu fiquei, onde está isso? E eu comecei a procurar onde estava a fonte dessa informação. Procurei bastante há muitos anos atrás e não encontrei. Até umas moças aqui tinham me perguntado, mas hoje eu achei. E é verdade, porque é um paralelo simbólico, irmãos, do que Deus tem para nós. Essa ideia do tempo é porque o Senhor fez todas as coisas em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. E quando Ele formou todas essas coisas, nós entendemos que foram um paralelo de cada dia, um milênio, porque está escrito: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então os teólogos, eles começaram a fazer uma análise, viajando nesse paralelo, de cada dia da criação de Deus, como 1000 anos que se passaram. E por isso a analogia de que 6.000 anos mais o ano do descanso, que é o ano do milênio. Não, mas então está acabando? Está acabando. Israel comemora o ano 5.786. Então ainda tem um tempo. Não muito. Veja, queridos, o primeiro dia, que é considerado o primeiro milênio, é uma interpretação simbólica do início da humanidade. O 2º dia, o 2º milênio, são a época dos patriarcas. O 3º dia, 3º milênio, a época em que viveram a lei e os profetas. O 4º milênio foi o reinado de Israel, o período dos reis de Israel. O 5º dia, o 5º milênio, foi o período da vinda de Jesus, em que ele veio e revolucionou todo mundo. E o 6º milênio são os últimos tempos que nós estamos vivendo. O 7º vai ser o milênio, o descanso, o Shabat que nós vamos viver. Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele não ocultou nada de nós. E nós não estamos aqui para perder tempo, nós estamos aqui já para nos preparar para encontrar com o Senhor. Por isso essa festa ela é extremamente significativa, porque ela traz um alerta. Fique atento ao shofar, fique atento à convocação, fique atento ao momento de Deus, porque a qualquer tempo, como no piscar de olhos, como no pôr do sol ou amanhecer, o Senhor vai estar vindo buscar a sua noiva. E aqueles que não tiverem Jesus, o que será? Vão ficar. E vão fazer o quê?
Vão passar dias difíceis nessa terra, porque nós estamos agora no período da graça, e nesse período da graça é o período em que o Senhor está dando oportunidade para que todos se convertam, todos se arrependam dos seus pecados, todos desejem viver com Ele, todos desejem cumprir o que está escrito nesse livro, e lamentavelmente são dias em que as pessoas estão desprezando Deus como nunca antes. São dias que as pessoas estão ignorando tudo o que está escrito nesse livro, zombando de verdade dos cristãos que falam do amor de Jesus. Ele diz que nesse dia, ninguém sabe quando será o dia, nem quando será a hora, mas a qualquer momento Ele virá. E assim como tudo que está escrito aconteceu, vai acontecer. O Senhor separou os tempos determinados para todas as coisas, e desde lá, quando Ele formou o homem, Ele disse, vamos ter 4 períodos nessa fase. Que períodos são esses? O Shemitah, que são 7 semanas ou 7 anos. A cada 7 anos você vai parar no 7º ano e não vai plantar, porque é o ano do descanso da terra. Você planta 6 anos e essa colheita do 6º ano você vai comer no 7º e ainda no próximo ano, porque é o tempo de outra semeadura para que você venha. Esse é o período do descanso da terra, e os judeus preservam até hoje. Eles não plantam nada no 7º ano, eles não colhem nada, eles comem do fruto da última colheita, e o Senhor tem abençoado sobremaneira a sua terra. Depois desse período tem o do jubileu. Depois de 50 anos é o dia da libertação, é o dia em que eles não vão mais escravizar ninguém. Eles precisam liberar o seu povo, precisa deixar aqueles que são servos voltarem para as suas casas, não precisa mais estar trabalhando para eles, e o Senhor vai cumprindo as suas etapas até chegar na sua vinda, que é a vinda gloriosa. Por isso, queridos, que a chamada de Deus para as nossas vidas, ela é fantástica, porque o Senhor, Ele colocou na sua palavra um texto extraordinário que eu quero ler para você, do Salmo 118, versículos 19 e 20. Ele diz assim, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Diga aleluia. As portas vão se abrir, diz o texto, e quando ela abrir, nós vamos estar louvando ao Senhor como você estava louvando aqui, como você estava adorando, rendendo glória, honra, força, louvor ao grande Rei. E essas portas abertas aqui, irmãos, para quem? Diga para mim. Para os justos vão passar por esta porta, os justos que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, terão a oportunidade de estar face a face com o seu mestre. Isso não quer dizer que Deus vai excluir todas as outras pessoas, de nenhuma forma. Deus se importa com cada um de nós. Para Ele, por Ele, nenhuma alma perecia, nenhuma alma morria, mas nós somos frutos das nossas escolhas. O que nós temos escolhido? Viver a nossa própria vida, fazer o que nós bem queremos, seguir o caminho que achamos melhor, e a grande maioria segue o caminho do prazer, ao invés de ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, ao invés de escolher caminhar com Ele na sua casa, adorando o Senhor, cuidando de vidas, restaurando pessoas, tirando-as da depressão, tirando-as da angústia, tirando-as da dor. Há um sentimento egoísta que ora por si, olha por seus problemas, olha para as suas dificuldades e cada vez vai se entrando dentro de si mesmo. Ei, o chamado de Deus é para servir ao outro, é para estar ao lado do outro, é para dar as mãos ao outro. Diz o sábio Salomão, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse o que, igreja? Puxa, só vocês sabem, né?
ao outro ajudou e ao seu companheiro disse. Então diga para o seu irmão, se esforce. Ninguém vai chegar na presença do rei se não se esforçar. Se esforçar é tomar uma postura, eu vou me envolver mais, eu vou me doar mais, eu não tenho feito coisa nenhuma, eu preciso fazer a obra de Deus ser propagada em outros lugares, enquanto é tempo. Enquanto é tempo, porque a qualquer hora vai soar a trombeta. Ei, irmão, põe aí essa trombeta. A qualquer hora Deus vai tocar a trombeta. E quando Ele tocar, irmão, se você estiver distraído, ficou. Solta aí. Escute isso como um alerta para você. Aleluia, aleluia. Por isso, igreja, que essa festa, mais do que tudo, é a festa do renovo. O que quer dizer a festa do renovo? É a festa que capacita, que renova nosso espírito, que nos prepara para encontrar com o Rei. Mais do que isso, irmãos, essa festa ela vem aplainar os nossos caminhos para caminharmos junto com Ele. Às vezes nós achamos que já estamos no caminho, que já estamos com Jesus, mas Jesus não está conosco, porque Jesus não comunga com o pecado. Ele é santo e por isso precisa aplainar nossos caminhos para a gente andar em retidão na sua presença, andar como Ele quer que nós andemos. Por isso essa festa ela traz uma convocação. Quando nós olhamos aqui Deuteronômio capítulo 29, no versículo 10, verso 10, ele diz: vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, vossos anciões, vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Para quê? Para que hoje te confirme por seu povo e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito e como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço esse concerto e esse juramento, mas com aqueles que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus e com aquele que hoje não está aqui conosco. Presta atenção nessa expressão, irmãos, que ele está dizendo que ele está aqui renovando sua aliança, não somente com aqueles que estavam ali, mas com aqueles que não estavam com ele. O que Deus estava dizendo para Moisés aqui, este era o último dia de vida de Moisés. Ele estava repassando a lei para o seu povo. Ele estava dizendo sobre o nível de fidelidade que eles precisavam viver na presença do Senhor até entrar na terra prometida. Moisés já estava claro para ele que ele não entraria nessa terra, e aqui quando ele revisava todos os passos da lei, ele disse algo extraordinário para ele: isso vai acontecer antes de chegar na terra. Isso estava acontecendo, uma grande reunião solene, e ele passando as orientações para o seu povo. O que
que ele estava dizendo ali? Ficai, quando ele diz estais. Olha aqui no verso 10, irmãos, ele está dizendo: vós todos estais hoje perante o Senhor. Ele estava dizendo do estado em que eles estavam, como que eles estavam. Vocês estão hoje aqui na minha presença, firmes, preparados, em alerta, fique atentos. Deus estava dizendo através de Moisés para aquele povo: estais aqui, ciente de tudo que vai acontecer, estais aqui, certo de que eu vou com vocês, estais aqui de tudo que envolve a nossa aliança daqui para frente. Ele estava trazendo esclarecimentos fortes para aquele povo, e ele disse aqui: não só os que estão aqui, mas aqueles que não estão. O que isso queria dizer, irmãos? Isso era atemporal, não era aquele exato momento. Ele estava indo muito mais além. A promessa alcançaria gerações futuras, alcançou a mim e a você, e alcança outras pessoas também. Nós não estávamos lá no deserto, nós não vivemos o que eles viveram, mas a aliança que Deus fez, Ele expandiu e nos alcançou. Diga aleluias! Por isso esse renovo é necessário. Diga: esse renovo é necessário. Eu celebro essa festa com muita alegria, irmãos. Eu não consigo nem esconder isso, vocês sabem, quando se refere a Israel. Por que que temos que ter esta alegria? Porque temos uma certeza: eu vou entrar naquela terra. Irmãos, eles estavam ainda longe da terra, e o Senhor estava já dizendo: ei, vocês têm uma promessa, eu vou levar vocês para Canaã. É a mesma coisa Ele está dizendo para você, Igreja Renovada: você tem uma promessa. Ele vai te levar para Nova Canaã. Por isso, queridos, Ele está nos chamando a uma palavra básica: perseverança. Diga forte isso. Isso quer dizer o quê? Tenha diligência, tenha ânimo, seja pronto, seja firme, resista às pressões. Vai vir muita pressão para você negar o Senhor, mas olha, fique firme. Eu vou cumprir a minha promessa. O Senhor não deixou o seu povo na mão, mesmo Moisés morrendo, e o Senhor não vai deixar mim e você na mão, porque a sua promessa vai ser cumprida. Queridos, o êxodo que aconteceu lá no Egito, o que fez com que eles saíssem em massa de dentro daquele lugar, foi algo tão extraordinário, porque ele é uma sombra do que vai acontecer com a sua igreja no arrebatamento, um sumiço em massa do povo de Deus. Eles vão sumir assim como o Egito viu as suas terras vazias, não tinha mais ninguém. Cadê aqueles hebreus que estavam aqui? Eles vão dizer: cadê aquele crente que sentava aqui nessa primeira fila? Cadê aquele crente que andava lá pé na minha rua? Ele já foi. Diga aleluia. Igreja de Jesus, esse capítulo 29 tem coisas escondidas, tremendas aqui, que o Senhor revela para nós como seus filhos. Ele traz a beleza que é viver em obediência a Deus. Por isso Ele diz que o mandamento é esse: hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe. Ele é bom demais, irmãos. Ele podia impor, Ele podia te obrigar, mas Ele está dizendo: escolhe. Escolhe, pois, a vida. Por quê, irmãos? Porque a vida é o que traz prazer na minha e na sua história. Por isso que no sexto dia Ele cria o homem e Ele começa a sua contagem de lá. O nosso tempo está tic-tac, tic-tac, tic-tac. Está muito na moda, né? O tic-tac. Quem está aí acompanhando o passo do nosso Brasil, tic-tac, tic-tac. Está chegando a mim e a sua hora, igreja.
Está chegando a hora do nosso arrebatamento. Está chegando a hora de entrarmos em Canaã. O que nós precisamos, além de anunciar o Rei dos Reis, Ele quer: prepare-se para a sua vinda. Esteja pronto para esse dia, para esta hora. Você está na presença dEle, dando a Ele a honra, a glória e todo o louvor. O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica. A Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja. Ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade. Fique por dentro da programação da nossa igreja. De terça a sábado temos o culto da madrugada, sempre às 5 horas da manhã. Na quinta-feira nós temos as nossas células nos lares. E no sábado, às 15 horas, temos a rede de crianças, tanto na sede quanto nas bases. E à noite, às 19 horas, é o momento da rede juvenil no templo e a rede One no anexo. No domingo, começamos com o melhor culto às 8 horas da manhã. Às 8h30 tem a escola bíblica dominical e às 8h30 temos o curso de Bar Mitzvah. Às 10 horas acontece a rede de adolescentes e o culto de celebração ainda acontece às 10 e às 18 horas, tanto na sede quanto nas bases. E assim, chegamos ao fim de mais um Deus Tem o Melhor. Continue conectado com a gente pelas nossas redes sociais, no site e também no aplicativo da igreja. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau! Essa é a Igreja Renovada. Mais do que um lugar de culto, somos uma família, com muitos irmãos, diferentes uns dos outros, mas com algo em comum. Fomos salvos e renovados por Cristo. E essa verdade nos torna co-herdeiros com Ele na glória. Juntos, seguimos firmes para cumprir a grande comissão que nos foi dada: levar o Evangelho. Com o mesmo propósito, vivemos uma vida renovada, por Ele e para Ele. Temos momentos de adoração, palavras que transformam, e desde cedo
Semeamos no coração das nossas crianças, ensinando-as a conhecer e amar a Deus para que no futuro possam construir uma sociedade mais pura e um mundo melhor. Para os adolescentes, um lugar de crescimento, aprendizado e conexão com o propósito de Deus. E, para os jovens, um novo momento, o início de uma grande expansão em Deus. Temos também um ministério especial para a melhor idade, cuidando com amor e carinho daqueles que nos inspiram com sua sabedoria e experiência. Pela TV, estamos levando a verdade de Cristo para toda a cidade. E através da internet para o mundo. Venha fazer parte dessa família. Igreja Renovada. Uma igreja viva para o Deus vivo.